Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha no capítulo 13 de Mateus. É, um capítulo bem conhecido, né? Principalmente pelas parábolas de Jesus. Isso mesmo. E começa com aquela cena forte, Jesus na beira do lago, mas com tanta gente que ele tem que entrar num barco para poder ensinar. Pois é, para a mensagem chegar, né? E ele já entra direto na parábola do semeador. Um clássico. Sim, o semeador sai, joga a semente e ela cai em todo tipo de lugar, né? Exato. No caminho, nas pedras, entre espinhos e, finalmente, na terra boa, com resultados bem diferentes. Uhum. E ele termina com aquela frase: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, bem direto ao ponto. Totalmente. Parece um chamado para prestar atenção, né? Para se responsabilizar pelo que se ouve. Exatamente. E quando os discípulos perguntam por que parábolas, a resposta de Jesus é, assim, fundamental. Sim, o que ele diz? Ele fala que, para eles, os discípulos, é dado entender os mistérios do reino. Mas para os outros, bom, para os outros é mais velado. Ah, então a parábola funciona meio como um filtro. É uma boa forma de ver. Revela para quem está buscando, mas ao mesmo tempo cumpre a profecia de Isaías sobre ouvir sem entender, ver sem perceber, para quem está com o coração mais fechado, sabe? Entendi. Não é esconder por esconder, mas depende da disposição de quem ouve. E ele chama os discípulos de bem-aventurados por isso. Isso. E aí, para eles, Jesus explica o semeador. A semente no caminho, por exemplo. Essa é a pessoa que ouve, mas, tipo, não capta nada. Aí vem o maligno e, puf, leva embora a palavra. Exato. E a que cai no meio das pedras. Ah, essa é a empolgação inicial, né? Ouve com alegria, mas não tem raiz. Vem um problema, uma perseguição. E a pessoa desiste. Falta profundidade. E os espinhos? Ouve, mas as preocupações da vida, sabe? A busca por riqueza, as ansiedades. Acabam sufocando a palavra. Não deixa crescer. Isso. E, finalmente, a terra boa. A terra boa é quem ouve, entende e, o mais importante, dá fruto. 100, 60, 30 por 1. Fica claro que o solo, a recepção, é crucial. Sem dúvida. E essa ideia de coisas misturadas no mundo, esperando uma separação futura, continua forte na parábola do joio e do trigo. Verdade. O homem planta a semente boa, mas vem o inimigo e planta o joio no meio, escondido. E a orientação do dono do campo é interessante. Não arranquem agora, né, para não correr o risco de tirar o trigo junto. Deixa crescer tudo junto até a colheita. Aí sim separa. O joio vai para o fogo, o trigo para o celeiro. Uma lição de paciência, talvez, e de juízo final. Exatamente. Paciência divina e a certeza de um acerto de contas no fim. E ele continua com mais parábolas curtinhas, né? Para ilustrar o reino. Sim. O grão de mostarda A menor semente que vira uma árvore gigante. e o fermento, um pouquinho que leva da massa toda, sugere um crescimento que começa pequeno, meio invisível, mas tem um impacto enorme. Gostei dessa ideia. Discreto, mas poderoso. Pois é. E o texto reforça que para a multidão ele só falava por parábolas, para cumprir a profecia, né? Revelar coisas escondidas. Mas para os discípulos, ele explicava tudo, como a do joio e o trigo. Isso. Aí ele decodifica. O semeador é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, semeados pelo diabo. Exatamente. E a colheita é o fim dos tempos, os anjos são os ceifeiros, o destino do joio é a fornalha e os justos, esses vão brilhar como o sol. A separação é clara. Fica bem, bem direto. E para reforçar o valor desse reino, tem mais duas parábolas, né? Sim, a do tesouro escondido. O sujeito acha um tesouro no campo, esconde de novo e vai vender tudo o que tem para comprar aquele campo. E a da pérola de grande valor. Mesma lógica. O comerciante acha a pérola perfeita e vende tudo para ficar com ela. O reino vale mais que qualquer outra coisa. Exige entrega total. Essa é a mensagem. E a última, da rede de pesca, volta à ideia da separação final. A rede pega todo tipo de peixe, bons e ruins. No fim, os pescadores separam. Uma alegoria clara para o fim dos tempos de novo. Separação de justos e maus. E depois de lançar todas essas imagens, Jesus pergunta para os discípulos: vocês entenderam tudo isso? E eles, sim. Meio rápido, talvez. Mas eles afirmam que sim. É. E aí Jesus os compara a um mestre da lei instruído sobre o reino, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas de velhas.
Eles agora têm a chave para conectar tudo. Legal isso, mas o capítulo não termina aí, né? Tem um contraste bem forte no final. Verdade, Jesus vai para sua cidade, Nazaré, e ensina na sinagoga. No começo, o pessoal fica de boca aberta. De onde vem essa sabedoria? E esses milagres? Mas logo a admiração vira outra coisa. Começam as perguntas. Ué, mas não é o filho do carpinteiro? A gente conhece a mãe, os irmãos? A familiaridade gerando desprezo, né? Incrível. Exatamente. E Jesus percebe isso e diz aquela frase famosa: um profeta só não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. E o resultado prático disso é que ele fez poucos milagres ali. Não por falta de poder, mas... Por causa da incredulidade deles. O texto é explícito. É um final bem impactante para o capítulo das parábolas sobre ouvir e entender. Muito. Fecha com uma chave de pá, de realidade dura. Sem dúvida. E sabe, pensando nesse capítulo todo, as parábolas mostram as várias formas de receber a palavra. Do chão batido à terra boa, mostram a paciência de Deus com o bem e o mal crescendo juntos. Mas essa reação em Nazaré nos faz pensar, né? Como é que a nossa familiaridade com algo, ou nossas ideias já formadas, nossos pré-conceitos, podem nos tornar impermeáveis, mesmo diante de algo extraordinário. Fica essa reflexão. Que tipo de solo a gente tem sido e o ambiente ao nosso redor como está? É algo para a gente pensar seriamente.